No dia 14 de setembro de 2016, numa quarta-feira pela manhã, um incêndio foi relatado em Grapevine Lake, Texas, nos Estados Unidos. Os bombeiros foram acionados e rapidamente chegaram ao local e apagaram o fogo. Até então, pelo que os bombeiros visualizaram, era somente uma piscina de plástico pegando fogo. Aquele tipo de piscina que normalmente as crianças usam para se refrescarem. Mas checando melhor, um pouco mais próximo do objeto, os bombeiros perceberam que era uma piscina de plástico para crianças mesmo, só que havia um corpo em chamas lá dentro. Devido ao estado desse corpo, no primeiro momento eles não conseguiram determinar se o corpo era de um homem, mulher ou criança, pois o mesmo estava em pedaços separados. Logo depois, o corpo foi identificado por meio de impressões digitais e chegou à confirmação de que era o corpo de Jackie Vandegrift. Jackie era uma esteticista licenciada de 24 anos de idade, que estudava nutrição na Universidade TWU em Denton, no Texas. Jackie, até aquele momento, não havia sido dada como desaparecida. Então a polícia acreditava que ela deveria ter sido morta logo após ter sido vista recentemente pela última vez. As investigações rapidamente estabeleceram que Jackie foi vista pela última vez na noite de 13 de setembro, ou seja, na noite anterior de seu corpo ser encontrado em chamas. Jackie, além de ser carbonizada, ela foi dividida em pedaços, incluindo a sua cabeça, que também foi separada do corpo. Como se não fosse o suficiente, o autor dessa barbárie ainda fez uma incisão em seu peito e removeu o coração de Jackie de seu corpo. Portanto, era de extrema urgência e até mesmo uma questão de honra para a polícia descobrir o paradeiro de quem fez essa maldade extrema. A polícia recebeu uma série de denúncias de testemunhas que viram um homem branco parado perto do fogo em uma SUV de cor clara nesse parque, na noite dos fatos. A polícia também encontrou imagens de Jackie na noite de 13 de setembro. Ela foi vista na filmagem conversando com um homem num bar. Um grupo de mulheres que estava nesse bar naquela noite informaram aos policiais que um homem branco havia dado seu cartão de visita a uma delas, dizendo que era instrutor de fitness. Seu nome era Charles Bryant. Inclusive, essa jovem tinha dito para ele que estava mesmo procurando por um personal trainer. Segundo o relato dessa jovem para a polícia, ela disse que Bryant se mostrou ser um cara legal. Mas segundo a polícia, Bryant não é o que parece. Ele está muito longe de ser um cara legal. O jovem de 29 anos não frequentava a Universidade do Norte do Texas, localizada do outro lado da rua. Na verdade, ele estava impedido de pisar no campus porque sua ex-namorada, a Caitlin Mathis, estudante universitária, tem uma ordem de restrição contra ele. Inclusive, apenas 6 dias antes, ele foi preso por persegui-la, e sua noite na cidade foi cuidadosamente planejada para estar dentro das condições de sua fiança, pois não queria ser preso novamente. Enquanto Bryant flerta com mulheres no bar, ninguém sabe que seu comportamento está prestes a tomar um rumo fatal. Bryant estava nesse bar por volta das 19 horas daquela noite. Ele havia saído com os amigos no início da noite, mas nesse momento ele estava no bar sozinho. Jackie chegou lá por volta das 20 horas, perguntou para a funcionária do bar se havia algum trabalho disponível e ficou um tempo no bar conversando com a funcionária. Pelas imagens obtidas pela polícia de dentro do bar, parecia que Jackie estava se divertindo. Apenas 45 minutos depois de chegar ao bar, ela tuitou: "Estou feliz por ter decidido sair do Tinder e ir até um bar." A polícia descobriu também que Jackie e Bryant tinham acabado de se conhecer naquela noite de 13 de setembro. Foi um encontro casual, pois Jackie inicialmente só foi ao bar para ver se havia algum trabalho disponível para ela, já que ela tinha acabado de ingressar na faculdade de nutrição e precisava de dinheiro para custear o seu curso. Ela planejava se encontrar com alguém que conheceu pelo Tinder naquela noite, mas mudou de ideia. Quando ela estava no primeiro bar que ela tinha visitado naquela noite, ela apenas se comunicou com a funcionária do bar e com Bryant, o personal trainer de 31 anos. Um tempo depois, os três, Jackie, a funcionária do bar e Bryant, saíram do bar às 21 horas e foram para um outro bar próximo. Foi nesse bar que conheceram um grupo de mulheres e permaneceram por lá cerca de 45 minutos apenas.
pois nessa altura o tempo estava mau, chovia muito e todos começaram a ir embora para suas casas. Logo então, Jackie é vista na filmagem saindo do bar com Bryant e depois em uma loja de conveniência. Essa foi a última vez que Jackie foi vista viva. Quando Jackie conheceu Bryant naquela noite, ela não sabia de seu passado. Mas nas semanas que antecederam aquela noite, Bryant foi preso 3 vezes. Ele estava na área de Denton por um motivo, e apenas um motivo: sua ex-namorada Caitlin Mathis. Bryant não morava em Denton. Ele morava a 30 quilômetros de distância, em Hazlet. Mas Caitlin havia se mudado recentemente para Denton, para estudar na Universidade do Norte do Texas, e morava no campus da faculdade, em Denton. Ela havia entrado com uma ordem de restrição contra ele, depois de apenas alguns meses de namoro. Caitlin terminou o relacionamento em agosto de 2016, pois o descreveu como tóxico devido ao quão manipulador Bryant era e também narcisista. Apesar de Caitlin terminar o relacionamento e se mudar para Denton, Bryant não a deixou seguir em frente com sua vida. A polícia o encontrou vagando pelo campus e o expulsou do campus. Mas ele estava determinado a fazer Caitlin falar com ele. Ele apareceu no restaurante onde ela trabalhava no dia 31 de agosto e no dia 6 de setembro. Apesar de ter sido expulso do campus, bateu na porta de Caitlin. Ela ficou com medo e não atendeu a porta. Ela chamou a polícia. Bryant deixou flores e uma carta na porta dela, e a polícia o encontrou do lado de fora. Ele foi preso naquela noite por perturbação e invasão, já que tinha uma ordem de restrição contra ele. Em questão de horas, ele pagou fiança e foi liberado, e imediatamente contatou Caitlin por meio de um novo endereço de e-mail que ele configurou, dizendo: "Aqui estou eu com o coração partido e com antecedentes criminais por trazer flores para a garota que amo." Caitlin recebeu uma ordem de proteção de emergência após isso. Mas ele continuou tentando fazer contato e foi preso novamente por perseguição. Ele foi libertado 2 dias depois, quando pagou fiança. Há exatamente uma semana depois, no fatídico dia 13 de setembro, Bryant voltou a Denton. Ele foi ao bar Fry Street Public House, pois sabia que Caitlin, sua ex, frequentava aquela área. Embora a polícia soubesse o que havia acontecido entre Bryant e Caitlin, não havia provas suficientes para prendê-lo em relação ao assassinato de Jackie. Eles sabiam que ele estava com ela naquela noite, mas isso era tudo que tinham. Eles precisavam de mais. Eles tiveram a chance de interrogá-lo logo depois que o corpo de Jackie foi encontrado, porque depois de acabar com a vida de Jackie, Bryant ainda tentou entrar em contato com a sua ex-namorada Caitlin, novamente. E como resultado, foi levado para o interrogatório por ter violado sua ordem de restrição. E a polícia, é óbvio, acabou o interrogando no dia 18 de setembro de 2016, em relação à morte de Jackie. A essa altura, a polícia já havia obtido imagens de vigilância da área e conversado com as pessoas que estavam nos bares. Eles também rastrearam seus movimentos e descobriram que na madrugada do dia 14 de setembro, às 4h41 da manhã, Brian foi ao Walmart e comprou uma pá. E faltava uma piscina infantil em seu quintal, pois os seus vizinhos afirmaram que haviam 2 piscinas no quintal dele, mas que uma delas não estava mais lá. Quando a polícia falou com Bryant, ele disse que viu Jackie no bar, mas foi apenas isso. Mas à medida que o detetive conduziu o interrogatório com Bryant e começou a apresentar todas as evidências que possuíam, em ordem detalhada e cronológica, ficou claro que Bryant sabia que não havia como negar que estava com Jackie naquela noite. E, de fato, ele finalmente admitiu que esteve com ela e que Jackie morreu quando ela estava com ele, mas que foi algo acidental. Ele disse ao detetive que ela faleceu quando eles tiveram alguns momentos íntimos no carro, mas que ela quem queria fazer algo diferente. De acordo com Bryant, quando eles entraram em seu carro naquela noite, depois de saírem juntos do bar, Jackie queria que ele a sufocasse no momento íntimo. E a propósito, ele tinha uma abraçadeira de nylon no carro.
Mas é óbvio que a polícia não acreditou na conversa dele, e ele foi preso e acusado de terminar com a vida dela cruelmente, mudar ou fabricar provas físicas falsas em relação ao que ele havia feito com Jackie naquela noite. Segundo a acusação, Bryant conheceu Jackie no bar naquela noite, e depois de irem juntos ao segundo bar, voltaram para a casa dele. Mas antes disso, foram a uma loja de conveniência. O júri ouviu dos médicos legistas que fizeram os testes nos restos mortais de Jackie que não encontraram nenhuma evidência de que eles tiveram qualquer tipo de relação íntima, seja ela consensual ou não. A acusação defendeu que Jackie não morreu em consequência de qualquer tipo de encontro íntimo. Eles acreditavam que ela foi sufocada com uma braçadeira de nylon até fazê-la desfalecer e vir a óbito. E logo depois, os seus membros foram separados com um objeto cortante. E logo em seguida, teve o seu coração arrancado e após ele fazer isso, ainda ateou fogo em seu corpo. A acusação disse ao júri que as provas de imagem e vídeo mostram claramente que os dois se conheceram no dia 13 de setembro num bar. E eles saíram de lá juntos, e que estavam apenas os dois quando saíram do carro dele. Não havia absolutamente mais ninguém com eles. Eles também ouviram que as evidências, como itens encontrados e DNA, provariam que Jackie estava dentro da casa dele. O júri viu as imagens de vigilância dos bares e ouviu clientes e funcionários dos bares que testemunharam ter visto Bryant e Jackie juntos. As imagens de vigilância mostradas ao júri mostraram Bryant e Jackie saindo juntos do bar e entrando no carro dele às 21h46. A filmagem revelou que só saíram do estacionamento 30 minutos depois. Imagens de vigilância de um posto de gasolina em Denton mostram Jackie dentro de seu carro às 22h30. Essa foi a última vez que Jackie foi vista viva. O telefone de Jackie utilizou uma torre de celular naquela noite, por volta de 1h30 do dia 14 de setembro, em uma área de cobertura de Hazlet, Texas. Essa área é a área de residência de Bryant. Os registros do mandado de busca mostram que as autoridades encontraram a bolsa de Jackie na casa de Bryant, bem como uma mochila da faculdade, com as siglas TWU, o que significa Texas Women's University. Encontraram uma abraçadeira de nylon com o cabelo dela na lata de lixo, do lado de fora de sua casa, amostras de DNA e também preservativos. Bryant foi preso em 18 de setembro com base em um mandado de violação de uma ordem de proteção e foi acusado de homicídio capital no dia seguinte pelo assassinato de Jackie. Havia uma piscina infantil azul em seu quintal com o mesmo desenho daquela que foi encontrada em chamas. Ao lado da piscina, havia uma área circular árida que indicava que havia outra piscina ali, mas que evidentemente ela havia sido retirada. A polícia encontrou uma faca que acreditava ter sido usada por Bryant para separar as partes do corpo de Jackie, e também encontraram uma arma de choque em seu carro. Todos esses objetos também foram apresentados como prova. O médico legista disse ao tribunal que Jackie morreu em consequência de violência homicida. Eles testemunharam que Jackie não tinha fuligem nas vias respiratórias. Isso indicava que ela não estava viva quando seu corpo foi incendiado. O legista testemunhou que Jackie tinha fraturas no osso hioide. Isso foi causado pela força aplicada na parte superior do pescoço. Um antropólogo forense disse ao tribunal que o osso hioide é um osso em forma de U, que fica no fundo da garganta e ancora a língua. Segundo a médica, ela disse que ferir o osso hioide é consistente com estrangulamento. Requer pressão direta, com o uso diretamente das mãos ou com algum instrumento. Não foi possível determinar no caso de Jackie se o osso foi fraturado com as mãos ou devido ao uso de uma ligadura, pois seus tecidos moles foram queimados devido ao incêndio em seu corpo. Ela testemunhou que, em sua opinião, as lesões foram causadas por estrangulamento e concordou, quando questionada, que uma abraçadeira de nylon poderia sim ter causado o ferimento que Jackie apresentava. Jackie teve esse osso quebrado e também costelas fraturadas.
Jack também sofreu um ferimento resultante de um traumatismo contundente em sua cabeça. Era improvável que fosse após a morte, devido à quantidade de hemorragia, disse o médico. Houve facadas que não pareciam fazer parte do processo de desmembramento de seu corpo, pois o perito do caso testemunhou que, pela natureza dessas feridas, elas pareciam ter sido infligidas enquanto Jack estava viva, pelo fato de haver algum sangramento ao redor das facadas. Isso sugere que ela sim estava viva no momento em que foram recebidas, pois o sangue ainda circulava em seu corpo. O júri ouviu que os outros ferimentos no corpo de Jack foram infligidos após a sua morte. Seu peito foi aberto e seu coração foi removido de seu corpo. Várias costelas do corpo de Jack foram fraturadas. Um perfil de DNA extraído da abraçadeira de nylon, da arma de choque e da faca tornou quase estatisticamente impossível que a amostra viesse de alguém que não fosse Jack. O analista de DNA testemunhou que o DNA que foi encontrado na arma de choque recuperada no carro de Brian era de Jack. Já a defesa de Bryant disse que uma abraçadeira de nylon foi colocada em volta da garganta de Jack como parte de um ato sexual consensual, e ela morreu devido à abraçadeira de nylon. E com o resultado desse ato consensual, o corpo de Jack ficou mole e Charlie surtou. Sua advogada argumentou mais dizendo que o desmembramento, a decapitação e logo após a carbonização do corpo foram uma reação caótica e bêbada ao pânico que ele estava experimentando. Ela acrescentou mais dizendo: "O meu cliente é culpado de cometer um erro horrível quando algo deu errado. Apenas isso, pois não havia nenhum outro motivo para um cara bonito como ele ter matado aquela garota tão linda." Logo, a acusação, no seu encerramento, disse ao júri que não haviam provas de que eles tiveram relação. Eles alegaram que o argumento da defesa de querer afirmar que Bryant entrou em pânico após uma relação sexual que deu errado, isso era um absurdo, já que não existem provas de que houve nenhum envolvimento íntimo entre Bryant e Jack. As autoridades também suspeitam que Bryant atualizou a conta de Jack no Twitter após sua morte, pois no dia 15 de setembro, um dia depois que seu cadáver incendiado foi recuperado, havia uma postagem no Twitter dizendo: "Nunca pensei que poderia me sentir assim." Bryant foi acusado de homicídio capital no assassinato de Jack, que ocorreu dias depois de ele ter sido libertado da custódia em caso separado de perseguição. Bryant também enfrenta uma acusação de pornografia infantil. O júri teve que decidir se acreditavam que Jack foi assassinada por um ato deliberado ou se ela morreu como resultado de um ato sexual consensual. Eles consideraram Bryant culpado de assassinato e adulteração de provas. Após uma semana de depoimentos, em abril de 2018, os jurados condenaram Bryant à prisão perpétua pelo assassinato de Jack. Ele cumpre pena de prisão perpétua em uma prisão estadual em Amarillo e poderá receber liberdade condicional em 2046, se assim o juiz entender. Os pais de Jack fizeram parceria com a Texas Women's University para oferecer uma doação em memória de Jack. Esse caso devastou a todos que acompanharam desde o início, principalmente aos moradores de Grapevine, no Texas. Segundo a promotoria, no início do dia 13 de setembro, Bryant havia conversado com sua advogada sobre o caso contra ele no que se refere à ex-namorada, e ele fez um comentário um tanto estranho, de que sabia que enfrentaria mais tempo atrás das grades. O que pode ser a indicação de que, na verdade, ele já entrou naquele bar no modo missão, já com a intenção de matar alguém naquela noite. E isso não importaria o que acontecesse com ele, se seria ou não preso. Na verdade, ele escolheu entrar nesse bar porque era o bar que sua ex-namorada costumava frequentar. Mas ele não a encontrou lá. Tragicamente, ele encontrou uma outra jovem. Jack foi quem inocentemente pagou com a vida uma dívida que não devia a ninguém. Infelizmente, ela também entrou nesse bar naquela noite trágica de 13 de setembro. Mas a sua missão era outra, totalmente diferente da de Bryant.
Essa jovem universitária de apenas 24 anos estava nesse bar à procura de emprego, apenas. Jack tinha acabado de iniciar um novo caminho na faculdade de nutrição. Foi um bom caminho que ela havia escolhido, até que uma figura maligna e destrutiva chamada Bryant interveio. Bryant veio como uma força ameaçadora e entrou na vida de Jack com resultados fatais. Ela tinha ido a esse bar sem maldade alguma e jamais poderia imaginar o que vinha logo adiante, nas próximas horas de sua vida. Ela não tinha ligação alguma com Bryant. A introdução deles aconteceu enquanto Jack falava com uma funcionária do bar sobre uma possível posição disponível para ela trabalhar. Mas, tragicamente, poucas horas depois de conhecer Bryant, Jack estava morta e seu corpo totalmente mutilado. A ex-namorada de Bryant disse que acreditava que o que ele fez com Jack talvez fosse porque ele quisesse enviar uma mensagem para ela através desse crime. Tipo, é isso que vou fazer com você também. Ou ele apenas quis descontar a raiva dele naquele momento em alguém. Infelizmente, ele levou as coisas para fora de controle. Isso poderia ter sido com ela. Quem sabe, Bryant entrou nesse bar na intenção de encontrar a ex-namorada e de repente dar um fim na vida dela. Mas ele não a encontrou lá. Bryant, que não demonstrou remorso e estava estranhamente calmo enquanto a polícia o interrogava, enquadrava-se no perfil de comportamento antissocial extremo. Depois de entrevistar Bryant por 6 horas, o investigador teorizou que Bryant não conseguiria lidar com a rejeição de sua ex-namorada e que se vingaria da próxima mulher que encontrasse. E essa mulher era Jack. Acho que no final das contas, Jack estava no lugar errado na hora errada. E ela, uma moça bonita e meiga, o que fez com que ele lembrasse ainda mais a ex-namorada dele. O investigador ainda disse que Bryant tinha todas as características de um assassino em série e que tinha feito apenas a sua primeira vítima, e que não tinha dúvidas de que se Bryant não tivesse sido preso pelo Departamento de Polícia de Grapevine, Texas, naquele dia, ele teria continuado a matar até que fosse preso. A promotora Ana Hernandes concordava com o fato de que Bryant poderia estar no meio de outros planos ainda mais assassinos e cruéis. E no momento em que foi preso pelo caso de Jack, ela seria somente a sua primeira vítima. E a sua ex-namorada Caitlin seria a segunda vítima, sem dúvidas. E vocês, também concordam com o que o investigador afirmou? Que Bryant foi a esse bar numa missão? E que se ele não tivesse sido preso, essa seria somente a sua primeira vítima? E que depois desse primeiro crime, ele se tornaria um assassino em série? Por gentileza, deixem a opinião de vocês nos comentários, pois será um enorme prazer interagir com vocês lá. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. No mais, até o próximo caso. Tchau, tchau!